Fala, meus irmãos, como que vocês estão? Estamos aí na live. Como que os irmãos estão? Tudo bem? Por aí? Glória a Deus. Vamos iniciando nossa live. Vamos aqui compartilhar. Vou ver se está dando tudo certo. Parece que não está. Vamos ver. Meus irmãos, tá tudo bem? Tô tendo. A gente tá dando uma mudada aqui no processamento e eu não tô conseguindo entrar pra ver os irmãos aqui. Peraí que a gente vai dar tudo certo. Aí, ó. Acredito que agora deu certo. Meus irmãos, boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, mais uma semana que se passou. Estamos iniciando a nossa pré-aula. Como os irmãos viram, falamos a respeito de Isaac, falamos de Abraão, falamos de Jacó. A última lição falamos sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. E estamos caminhando para o final desse trimestre. A nossa terceira lição é o nosso encerramento desse trimestre. Quem está com a gente já vai dando um ok, compartilha com o seu amigo. Irmão Osvaldo, boa noite, como que você está? Tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma excelente noite. Acompanhe a gente aí durante essa live. Vamos estar falando sobre o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. Maravilha. Vou estar esperando aqui alguns irmãos entrar para a gente já iniciar. Lembrando que nós vamos estar aqui até as 10h30 da noite. Aproveita, compartilha com seu amigo, manda para os seus amigos. Vamos compartilhando essa live. É muito bom, irmãos, estar falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus. Então, isso é muito bom. Vamos lá. Só glória. Vamos nós. Bom, os irmãos vai chegando, compartilhando aí. Nós vamos estar falando da palavra de Deus mais uma semana. Graças a Deus, meus irmãos, o áudio aí, você que está nos assistindo,
O áudio está legal, está bom. Hoje nós estamos com um ambiente um pouco diferente por causa de alguns ajustes que nós estamos fazendo para melhorar a imagem, melhorar o áudio para os irmãos que estão nos assistindo. Irmão André Tonon, Deus abençoe. Compartilhe com seu amigo, compartilhe no grupo dos estudantes, compartilhe no grupo da igreja, compartilhe com todos os seus amigos. Dê uma curtida, isso vai ser gratificante para nós e mostrar o quanto nós estamos sendo relevantes e ajudando você também nesse caminho. Está um pouco frio, né, irmão? Estou mexendo bastante a mão aqui, ó. Está bastante frio. Eu acredito que bastante gente está já se preparando aí para dormir. Mas nós vamos estar falando da palavra de Deus. Então, vamos iniciar sem demora, né, irmão? Vamos lá, sem demora. Hoje eu estou preparado. Eu estou com uma garrafinha generosa de água aqui. Semana passada tive uma crise de tosse. Olha, meu Deus. Mas é benção. Então vamos lá. Meus irmãos, o texto áureo dessa lição vai falar sobre, está lá registrado em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática está escrito: Abraão, Isaque e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações. No primeiro ponto aqui da nossa lição, nós vamos aprender no legado de Abraão. É o nosso primeiro tópico. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos. E o primeiro fala o alcance do legado de fé de Abraão, a fé incondicional de Abraão, a resposta ao chamado de Abraão. Então, são os 3 subtópicos desse primeiro tópico, que é o legado de Abraão. Dando sequência, o segundo tópico nós vamos aprender sobre o legado de Isaque. Primeiro ponto, o significado do nome Isaque. Segundo ponto, Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Isaque e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Como eu estou falando com os irmãos, o terceiro tópico é o legado de Jacó. Primeiro ponto, homens com virtudes e erros. Segundo ponto, o arrependimento muda destinos. Terceiro ponto, a bênção ofuscando a tragédia. Esse é os pontos que nós vamos estar falando nessa lição. Lembrando, irmão, que nós já, durante esse trimestre, nós falamos sobre Abraão, falamos também sobre Isaque, falamos sobre Jacó, e nessa 13ª lição, nós vamos estar falando, dando pontos específicos desse trimestre, durante todas essas lições que nós aprendemos, pontos fortes e êxitos da nossa lição para ser relembrado e aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, fique conosco, compartilhe, envie para mais pessoas. Estamos aqui com os nossos irmãos que estão nos assistindo. Maravilha. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está juntamente conosco. Então, no texto áureo, nós já lemos aqui que ele fala que, pela fé, Abraão,
ele, sendo chamado, obedeceu. Obedeceu, foi para um lugar, ele foi para um lugar que ele não conhecia. Ele foi para um lugar que não conhecia. E ele recebeu uma herança e saiu sem saber para onde ele ia, mas ele recebeu uma herança que é a bênção e as promessas de Deus que foi feita através da vida de Abraão, que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Isso chegando até Jesus Cristo. Então, em todos aqueles que conhecem a Jesus também são benditos em Abraão. Dando a sequência na nossa lição, eu quero aqui fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. As promessas de Deus, elas eliminam as lutas da nossa vida? Você que está nos acompanhando aí pelo chat, você que está aí, comente, responda, compartilhe, qual que é o seu ponto de vista, qual é a forma que você pensa a respeito dessa pergunta. As promessas de Deus eliminam as lutas da nossa vida? E aí? O que os irmãos acham? Observa que as lutas da nossa vida, as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, elas muitas vezes são consequências dos nossos atos, consequências das nossas atitudes. Muitas vezes nós procuramos essas situações e isso traz para nós muitos sofrimentos, constrangimentos. Então, por mais que nós temos promessas, por mais que nós temos muitas promessas de Deus a respeito da nossa vida, essas promessas não vão invalidar as lutas da nossa vida. Pelo contrário, muitas vezes as lutas, elas vêm à nossa vida para mostrar realmente o valor dessa promessa. Então, nós precisamos entender que muitas das vezes a dificuldade, a aflição, a luta, ela é sempre presente, sempre manifestada na vida daquele que quer servir e estar no centro da vontade de Deus. Então é importante que você que está me assistindo agora observe essa palavra, que a promessa que Deus fez na sua vida, a promessa que Deus fez para você, ela vai se cumprir segundo a vontade de Deus. Mas as lutas e as dificuldades, elas vão ser presentes na nossa vida. O próprio salmista falou que para onde ele poderia fugir. E o que é fugir? Fugir da dificuldade, fugir das aflições, fugir de problemas, fugir de tudo aquilo que estava trazendo desconforto, transtorno para a sua vida. E ele fala, para onde eu vou? Aí ele fala, e de onde vem o meu socorro? Que é buscando o socorro ou fugindo de um problema em busca de uma solução. Ele fala, eu olho para os montes e eu vejo que o meu socorro está no monte. Não, ele está além do monte. O monte, quando eu olho para os montes, eu vejo que de lá vem o meu socorro, mas não é do monte, mas é quando eu olho para os montes, eu faço a menção de olhar para cima. Então isso faz com que eu veja que quem pode me dar o livramento para a minha vida é Deus. Então a promessa de Deus na nossa vida, ela tem um grande peso na nossa vida
E as dificuldades, ela vem para realmente nós valorizarmos o quão valioso é a promessa. Então, observe que aqui no primeiro ponto, a gente vai ver quando Abraão, ele abençoa, Deus ele fala para Abraão, olha, eu vou te abençoar e vou abençoar aqueles que te abençoam. Aquelas pessoas que vão te abençoar, eu também vou abençoar eles. Aqueles que te amaldiçoarem, eu também vou amaldiçoar. Então, ele diz, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, observa que a bênção de Deus, ela está na nossa vida e ela tem um peso muito grande na nossa vida. E muitas pessoas não observam, muitas pessoas não têm esse entendimento de que essa promessa, esse privilégio de estar sendo abençoado por Deus, estar tendo essa providência divina na nossa vida, a pessoa não observa o quão é precioso. Por quê? Porque imagine, hoje as pessoas procuram ter paz, procuram ter alegria, procuram ter felicidades, mas não encontram, porque faltam a elas esse conhecimento da palavra, faltam a elas esse poder que nós temos. Então, é interessante que eu marquei aqui na minha lição, que por intermédio de Abraão, que seriam as famílias benditas, é quando se manifesta a vinda do Messias. Então, quando o Messias ele aparece, quando o Messias ele vem encarnado através de Maria, que foi ali a pessoa a qual Deus usou para que Jesus ele viesse ao mundo. Então, todos aqueles que têm o conhecimento da verdade, que é através da palavra de Deus, que têm o conhecimento de que Jesus é o Cristo, então essa pessoa ele passa a ser bendito, ele passa a ser abençoado. Olha que interessante, os que creem em Jesus como Salvador, pela fé, são filhos de Abraão. Então nós precisamos crer. O pastor Paulo, ele deu hoje uma pérola do texto para nós sobre a palavra fé. Eu soltei nos meus estudantes e ele explicando um pouco sobre a fé. O que é a fé? A gente entende a crença. Muitas pessoas falam assim: eu acredito ali em algo que pode fazer me beneficiar, eu acredito naquilo. Mas a fé, ela vai muito além disso. Ela vai muito além daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos vendo. Ela vai além, porque aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que a gente não consegue ter na nossa mão, e a gente imagina que aquilo é possível acontecer, vem somente através da fé. E aí, a gente entende que a fé, no nosso segundo ponto, a fé incondicional de Abraão, vai falar o que é a fé. A Bíblia vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, olha só, e a prova das coisas que não se vê. Isso é o fundamento da fé. Agora, Abraão, quando ele demonstra a fé, em que atitude? A fé de Abraão, ela foi revelada através da sua atitude. Qual atitude foi essa? De ouvir Deus chamando ele, Deus chamou ele para que ele deixasse a sua terra, deixasse os seus parentes, deixasse toda a sua parentela, para ir para onde ele mostraria, aonde ele iria mostrar o caminho que ele deveria seguir. Entenda que quando
nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos ouvindo Deus falar conosco, quando nós estamos ouvindo Deus falar ao nosso coração, muitas das vezes falta em nós fé para executar a vontade de Deus. E Abraão, ele nos dá uma lição nesse sentido. Por quê? Ele deixou a sua terra, deixou o seu conforto, deixou a sua família para ir para algo que era desconhecido. Não era conhecido de Abraão, mas era desconhecido. E Deus então fez a ele essa promessa de ser uma grande nação. Um ponto aqui para a gente pensar e aplicar na nossa vida o que é? É quando Deus ele nos chama para nós seguir a vontade dele e nós temos dificuldade em abrir mão da nossa própria vontade. Quando nós perdemos algo, quando nós deixamos algo para trás e aquilo se tornou uma perca, fica em nós um vazio, fica dentro de nós um sentimento de perca, um sentimento de vazio que não teve, não é preenchido. Mas aqui quando Deus ele fala para Abraão, Abraão ele tem a convicção daquilo que Deus estava falando para ele, então ele ouve e dá seguimento à ordem de Deus em sair da sua casa, do meio dos seus parentes. E aí nós observamos que o chamado de Deus, ele é incondicional. O chamado de Deus, ele é incondicional. Então, independente das nossas condições, ele é incondicional. Agora, o chamado de Deus, quando ele nos chama, agora nós precisamos entender que é necessário nós abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Agora, olha que interessante, no terceiro ponto desse primeiro tópico, a gente observa a resposta de Deus quando Abraão ele recebeu o chamado divino. Ele encontrava-se em Harã, a caminho de Canaã. Ele poderia ter questionado, ele poderia ter indagado a Deus: o porquê que o Senhor quer que eu saia dessa terra? O porquê que o Senhor quer que eu abandone a minha família? O porquê que Deus quer que eu vou para um lugar que eu nem conheço, para um lugar que eu nem sei aonde é? O porquê que o Senhor quer isso? Mas ele não questiona, ele ouve, ele tem a certeza daquele que está falando com ele, que era o próprio Deus. Então ele sai e ele, sem a menor dúvida, Deus ele se agradou da fé de Abraão. E aí confirma as suas promessas aos seus descendentes. Então você consegue entender que, apesar das nossas fragilidades, apesar das nossas limitações e das nossas fraquezas, Deus, ele sempre faz promessas. A promessa de Deus, ela é diferente. A promessa de Deus, ela é diferente da promessa do homem. Quando nós ouvimos um homem, hoje nós vemos muitos homens que estão entrando na carreira política, estão lutando para ter uma cadeira no Senado, está um trabalhando a sua imagem, trabalhando o seu perfil para poder estar pleiteando um cargo dentro do Senado, como deputado, como senador ali do Senado, como deputado. E aí a gente observa que as pessoas eles fazem muitas promessas, eles falam muito, eles fazem tantas invenções, criam aquelas ideias mirabolantes para poder convencer uma pessoa a votar para ele. Ele fala tantas coisas que aquela pessoa acaba se iludindo com tantas promessas, com tantas falácias, e Deus
é diferente desse ser humano. Deus, quando ele faz uma promessa, Deus ele vela pela sua palavra. A Bíblia nos dá garantia. A Bíblia fala que quando Deus ele fala, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender do que ele fala. Aquilo que ele fala, ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus, ele vela, então ele continua a falar conosco nos dias de hoje. O porquê que muitas das vezes nós não estamos mais ouvindo? Porque nos nossos ouvidos, Paulo vai dizer que nos últimos dias, haveria pessoas que amontoariam para si doutores, pessoas que teriam comichões nos ouvidos, pessoas que teriam seus próprios deleites, não conseguiria mais ouvir, não conseguiria mais ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque está com seus ouvidos agravados, está com seus ouvidos tapados e não consegue mais ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não há mais a sensibilidade para poder estar experimentando. Quando Deus ele fala conosco, quando Deus ele nos dá uma direção, nós precisamos ter sensibilidade. E Abraão, ele teve essa sensibilidade. Ele ouviu e creu e deu sequência à ordem de Deus, que foi ir para uma terra que ele não conhecia. No segundo tópico, a gente vai falar aqui o primeiro ponto, o significado do nome de Isaac. Isaac, ele significa riso, ou ele ri. O nascimento de Isaac trouxe um riso de alegria. Seus pais e todos que ouviram falar do seu nascimento, dando cumprimento da promessa divina. Tal verdade nos mostra que aqueles que esperam o tempo de Deus e continuam crendo apesar das circunstâncias, olha só, aqueles que acreditam, aqueles que crêem que a palavra que Deus falou, ela foi direcionada de Deus para a sua vida. Olha que interessante. Ele vai nos dizer que a pessoa que crê em Jesus Cristo, a pessoa que crê em Jesus Cristo, apesar das circunstâncias adversas, vão também em algum momento sorrir de alegria. Então, quando a gente fala em algum momento, a gente está falando também de um tempo de espera, um tempo de tratamento, um tempo de movimento, porque Deus ele movimenta as circunstâncias, ele cria circunstâncias, ele cria situações para nos favorecer também. Deus, ele trabalha de várias formas, ele tem o seu trabalhar. E aí a gente observa que aqui fala sobre quando ele nasce, Isaac, simbolizando ali a fidelidade de Deus e a concretização do seu plano, mostrando que nada é impossível para o Senhor. Assim, Isaac se torna um sinal do legado de alegria e de esperança produzidos pela fé. As famílias da terra seriam abençoadas por intermédio de Abraão. Olha que interessante. Meus irmãos, quando nós olhamos e vemos essa promessa, quando nós olhamos e vemos Deus falando que Ele vai fazer algo na nossa vida, muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus falou, porque em nós há uma ansiedade. Estamos vivendo hoje dias trabalhosos, dias que nós vivemos ansiosos. Estamos vivendo dias muitos corriqueiros. E nós precisamos ter a consciência, irmão, ter a consciência de que Deus, ele nos favorece, independente de qualquer situação. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus ele vai nos favorecer. Agora nós devemos apegar e aprender uma lição, que através da vida de Isaac, quando ele se manifesta aqui como herdeiro da bênção de Deus, o tempo de alegria,
nós observamos que esse tempo de sorrir, Deus, ele manifestou, porque quando Abraão e Sara, eles já estavam avançados em idade, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, já estavam avançados em idade, eles tentaram favorecer, tentaram facilitar para Deus. E aqui nós aprendemos uma grande lição, que nós não devemos querer ajudar a Deus a cumprir uma promessa na nossa vida. Deus, ele tem o seu trabalhar, e toda promessa, ela é validada pelo tempo. Quando você vai no mercado e você compra um produto, você olha a sua validade. Quando você observa que aquela validade ela está muito próxima de se acabar, você troca por outro produto, você procura uma embalagem com um tempo mais longo de validade. Mas aqui nós estamos falando de uma validade, de uma promessa partindo de Deus. Deus, como eu já disse, ele não mente, ele não é filho de homem para se arrepender do que ele fala. Aquilo que ele prometeu, aquilo que ele falou, ele vai cumprir, ele vai velar, ele vai fazer acontecer. Deus, ele tem os seus caminhos. Então, nós precisamos ter esse entendimento que o tempo de alegria, o tempo de sofrimento, o tempo de sorrir, ele vai chegar para a nossa vida. Ele vai também bater na nossa porta. No segundo ponto, Isaac, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, ele cresce debaixo da promessa e aprendeu com o exemplo do seu pai a depender de Deus. Irmã Luziane, Deus abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe. Fique conosco. Compartilhe. Participe. Manda sua pergunta. Vamos estar aqui para poder esclarecer aos irmãos também. Quando ele fala sobre essa herança a depender de Deus, porque Abraão, ele já tinha o hábito de falar com Deus, de orar, de falar com Deus e também de fazer sacrifícios e levantar altar. A gente observa que Isaac, ele aprendeu com seu pai o caminho correto. E nós também precisamos ter esse aprendizado na nossa vida. Aprender a depender de Deus. Por quê? A Bíblia também nos fala, e a Bíblia nos dá a garantia de que aquele que confia em si mesmo, ele se perde. E aquele que confia no homem também se perde, porque o coração do homem ele é enganoso, o homem também é enganoso. O homem muitas das vezes ele parte de engano, de mentiras. Então nós precisamos estar apercebidos a depender de Deus. Quando assumiu o lugar de Abraão como patriarca, edificou altares. E quem foi esse? Isaac. Mantendo viva a comunhão com Deus de seus pais. Mesmo em meio à escassez, à inveja dos povos vizinhos, Isaac ele preservou em fé e foi abençoado em tudo que fez. Ele não se envolveu com conflitos, mas cultivou a paz, reabrindo os poços de seu pai e confiando na provisão divina. O legado de Isaac é uma fé serena, divina, marcada pela obediência silenciosa e pela confiança constante em Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Então nós precisamos estar apercebidos, precisamos estar apercebidos, precisamos ter a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, essa é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Por quê? Toda a palavra de Deus, ela é
boa. Toda a palavra de Deus, ela é necessária para que nós possamos desenvolver um crescimento espiritual. Então nós precisamos ter em nós essa obediência praticada através de perseverança na fé. Então, quando nós perseveramos na fé, nós cultivamos a obediência e aí nós aprendemos a confiar e ser totalmente dependente de Deus. E isso é algo que muitas das vezes falta nos dias de hoje. É a pessoa ter a dependência de Deus. É a pessoa estar dependente de Deus. As pessoas estão o quê? Se preservando na sua dependência, procurando somente o que lhe interessa e não fazer mais nada. Então nós precisamos entender que é necessário depender de Deus. Pastor Jeremias, Deus abençoe, pastor Jeremias. Pastor Jeremias, compartilha aí essa live que eu tentei compartilhar, não consegui, o meu celular aqui deu um probleminha. Se o senhor puder nos ajudar, compartilhe nos grupos aí da nossa igreja, com os amigos. Deus abençoe a sua casa. Pastor Jeremias é uma bênção. Ele também nos ajuda aqui, também na live, nessa EBDP. O que é EBDP? É Estudo Bíblico e Desenvolvimento Pessoal. Então, nós estamos aqui, nesse momento, num período, num momento de estudo bíblico. Um momento a qual nós estamos aprendendo da Palavra de Deus. Vamos dando sequência à nossa lição. No terceiro ponto vai dizer, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Olha só. Realmente nós confiamos na direção de Deus? Aquilo que nós estamos fazendo, será que estamos fazendo na vontade de Deus? Estamos mesmo no centro da vontade de Deus? Isaac, ele está falando aqui conosco sobre um legado de fé, de confiança. E a confiança, irmão, a gente aprende algo interessante. O que é confiar? O que é você confiar em uma pessoa? Eu tiro isso como lição para a minha vida mesmo. Muitas das vezes nós procuramos uma pessoa, eu vou trazer para o âmbito aqui de saúde. Quando, Bate Senhor Ney, Deus abençoe a sua casa, a sua vida, tenha uma noite de bênção. Fique conosco, varão. Compartilhe aí no grupo da igreja, compartilhe com seus amigos, compartilhe com o nosso irmão. Estou assistindo aqui a foto do irmão Marcelo. Não sei se ele já... O irmão Marcelo é uma benção também, ele sempre está participando com a gente. E o pastor Jeremias falou aqui, ó, será que estamos fazendo a vontade de Deus? Isso é verdade. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Porque nem tudo aquilo que tá o nome Deus quer dizer que ele também está presente. Devemos tomar muito cuidado. Vamos lá. Olha só, no momento de construir família, Isaac não tomou decisões apressadas, mas esperou o agir de Deus. Sua união com Rebeca foi a resposta da oração e o resultado da providência divina. O texto bíblico mostra Isaac em atitude de meditação e oração no campo, o que revela um homem de oração e de comunhão com o Senhor. Dessa união nasceu uma geração escolhida para dar continuidade à aliança divina. Isaac ensina-nos que o verdadeiro legado espiritual constrói-se quando confiamos em Deus para guiar nossos relacionamentos, decisões e planos. Quantas pessoas
que sofrem o seu relacionamento, sofre com o seu relacionamento, seja conjugal, seja empresarial, seja na sociedade, porque não procurou estar no centro da vontade de Deus. Aqui, o texto ele é bem claro, dizendo que só foi possível esse momento de união com Rebeca, a resposta de Deus, o resultado dessa união, por causa que Isaac ele não foi precipitado. Ele não foi precipitado. Ele esperou o momento exato. Ele esperou o momento certo. E isso traz para nós uma lição de ter o autocontrole. O que é o autocontrole? É quando nós somos pressionados, nós estamos sendo pressionados, mas nós nos mantemos ainda no controle daquela situação. A atitude de meditar, a atitude de orar, a atitude de você refletir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, traz para nós esse momento, traz para nós essa flexibilidade de poder estar em uma situação de dificuldade, uma situação de aflição, mas não estar em aflição. Você viver um momento de aflição, mas você não está aflito. Você consegue sobressair aquela situação. Então, é interessante nós construir o nosso legado, a nossa vida, nós construir isso em cima da nossa confiança, em cima dessa confiança em Deus. Para que as nossas decisões e os nossos planos sejam a vontade de Deus. Precisamos aprender isso. Partindo aqui para o nosso terceiro tópico, o legado de Jacó. Homens com virtudes e erros. A Bíblia não esconde o fato de que os homens são imperfeitos e erram. Abraão, Isaque e Jacó também cometeram muitos erros. Mentiram, enganaram, pois não eram perfeitos, assim como nós. As Escrituras Sagradas mostram que pelo fato de os seres humanos serem pecadores, nenhuma família seria perfeita. Entenda que Abraão, Isaque e Jacó, assim como as suas famílias, não eram perfeitos. A irmã Eliana, Deus abençoe a irmã Eliana. Amanhã estamos na congregação do lado do Canaã, já aproveitando aqui, fazer um convite para o nosso encerramento do nosso trimestre. Vai ser uma bênção, hein? Amanhã, lá na Avenida Antônio Forsatti, 1190, você é o nosso convidado para estar ali no nosso encerramento da Escola Bíblica Noturna. Vamos estar falando sobre essa lição lá. Aqui a gente só vai dando uma pincelada no assunto, o que realmente vai ser tratado lá na igreja, porque lá a gente consegue ter uma profundidade um pouco maior. Aqui nós não podemos, por causa também do nosso tempo, viu, irmão? Nosso tempo passa muito rápido. Então nós precisamos entender. Então quando ele fala que a família, muitas das vezes nós temos a nossa mente assim, mas tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito para que Deus possa usar? Não. É difícil uma pessoa ele ser perfeito, e não vai existir essa pessoa. Nós temos o conhecimento de uma pessoa que conseguiu ser perfeito. Só foi Jesus. Então, abaixo dele, ninguém mais conseguiu essa proeza. Então, nós precisamos entender que Deus ele pega uma família, talvez conturbada, uma família que tenha seus problemas, tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. Deus usa essa família para fazer a vontade dele e trazer
à sociedade algo extraordinário. Então nós entendemos que a família, em uma perfeição impossível de alcançar, não é possível, é difícil. Mas só que, olha o exemplo, aceite e ame a sua família, com todo desprendimento, apesar das imperfeições. Aprendamos com os patriarcas que a vida familiar saudável é o resultado do temor ao Senhor e a submissão aos seus mandamentos. Jacó, depois de transformado, foi temente ao Senhor, e sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que está registrado lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Uma pessoa, ele não pode ter medo. Não é ter medo, é temor. É saber que existe um ser, um Deus, que está vendo todas as nossas atitudes. Um Deus que está contemplando todos os nossos erros, tudo que nós fazemos, nada passa desapercebido diante de Deus. Então isso nós devemos ter um temor, um respeito por essa pessoa do nosso Deus. No segundo ponto, o arrependimento, ele muda destinos. O arrependimento muda destinos. Aqui nós vamos falar quando Jacó ele teve um encontro com Deus em Betel. Quando fugia da casa de seus pais, em Peniel, quando regressava, embora imperfeito, a sua história nos mostra que a conversão sincera faz com que Deus derrame a sua bênção e cumpra as suas promessas. O Senhor prometeu agir na vida de Jacó, e não apenas como provedor de recursos, mas também como seu protetor. Então nós precisamos entender que na nossa vida é importante ter na nossa vida um momento em que nós vamos parar. Você vai parar e você vai dar meia volta e vai seguir o seu destino. Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão padecendo porque não se arrepende. Muitas pessoas querem bater no ferro frio. E batendo no ferro frio, você não consegue nada. Não muda, não forja, não consegue modular, não consegue fazer nada batendo em ferro frio. Então nós precisamos entender que o arrependimento, ele é necessário. Danilo, boa noite, meu irmão. Deus abençoe. Muito obrigado aí pela sua participação nessa live com a gente. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aí por tudo e pelos incentivos que você tem também nos incentivado. Deus abençoe. Fica conosco, compartilhe, dê um joinha aí. Vai ser muito gratificante e relevante para nós o nosso trabalho. Meus queridos, continuando, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos abrir mão, muitas das vezes, do nosso eu, do nosso ego. E isso é importante, é necessário, porque muitas das vezes a pessoa ele não consegue abrir mão, ele não consegue deixar o seu ego para passar por um momento ali, talvez aos seus olhos, de humilhação. Ah, mas eu vou me humilhar, eu vou ser humilhado. Mas a Bíblia vai nos garantir que aqueles que são humilhados, Deus os exaltará. Deus vai exaltar essa pessoa. Você lembra do caso de Naamã e Mardoqueu? Amã e Mardoqueu, lembra disso? Quando ele se achava o poderoso, quando ele se achou grande, quando ele achou que estava no controle de toda a situação, qual foi o seu fim? Deus exaltou Mardoqueu. Por quê? Ele foi humilde, ele foi dependente de Deus, ele se colocou na dependência de Deus. Então, é necessário nós dependermos de Deus. Mesmo que com recurso, mesmo que com muitas facilidades que nós temos hoje ao nosso poder, nós precisamos ter dependência de Deus.
No terceiro ponto, nós vamos aqui e já estamos caminhando, meus irmãos, para o final. A bênção ofuscando a tragédia. O som tá legal, você que está assistindo a gente aí, o som tá bacana. Vamos lá. É interessante nós aprendermos, irmãos, que a bênção de Deus, ela é abundante. E a melhor bênção de Deus é aquela bênção que ela enriquece e não acrescenta dores. Essa é a bênção de Deus. E essa bênção que eu desejo que Deus derrame sem medidas na sua vida. Seja muito abundante na sua vida a bênção do Senhor. Deus prometeu abençoar Abraão, a sua descendência, e fez. Jacó foi transformado e restaurado pelo Senhor. Toda restauração, ela tem propósito. Diego, a paz do meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida, Diego. É um grande amigo nosso. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe aí os familiares. Curte, comente, participe. Que Deus possa continuar te abençoando. Continuando, meus irmãos, a bondade e a misericórdia de Deus que ele desejava era o bem dos patriarcas, embora, como nós, eles fossem imperfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós temos o desejo de melhorar. Queremos estar melhor. Então, observa que quando nós olhamos aqui, a palavra de Deus vai dizer que Deus permitiu que ele recebesse a bênção de Isaac. Quem? Abraão. Abraão, ele é abençoado. Aí essa bênção vem para Isaac. E aí Esaú também errou, pois sendo primogênito, ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 32 ao 34. Além disso, Esaú não respeitou, olha só, os mandamentos de Deus para que não tomasse filhas dos povos estranhos como esposa, nem para si, nem para os seus filhos. E casou-se, olha só, ele se casou com mulheres de Canaã, porque não tinha aprovação de Deus. Anos, olha só, quando tinha 40 anos, ele se casou com as mulheres de Canaã, o que não tinha aprovação de Deus. Então ele fez isso de pirraça, ele fez isso para desafiar, porque ele já tinha percebido que ele estava no prejuízo, quando ele foi pedir a bênção do pai, e o pai já tinha abençoado o seu irmão. E aí, olha que interessante, porém vimos na vida de Jacó que o Senhor permitiu a adversidade como uma maneira de ensinar e instruir. Assim também Deus deseja o nosso bem, ainda que experimentemos a adversidade, para que sejamos ensinados e instruídos por Ele. Jacó nos deixa um legado de aprendizado nas adversidades e bênçãos na caminhada com Deus. Olha que interessante. Quando você olhar para a palavra de Deus e você entender que muitas das vezes a aflição que está batendo na sua porta é permissão de Deus e é para o seu aprendizado, você vai tirar lições disso e não vai errar mais no mesmo erro. Você vai observar e vai entender que aquilo que Deus está permitindo é para que você melhore, é para que você cresça, é para que você desenvolva um pouquinho mais. Então, tiramos uma lição disso para a nossa vida, que muitos erros que nós cometemos e muitas falhas que nós já falhamos, Deus, ele vai permitir a situação difícil para que nós possamos aprender a permanecer no centro da vontade dele.
Então é interessante que você entenda isso, que a aflição que vem sobre a sua vida, muitas vezes você mesmo pode pensar, mas eu não fiz nada para que isso acontecesse comigo. Eu não fiz nada para que esse mal viesse à minha casa. Eu não fiz nada para que isso viesse à minha família. Mas nós entendemos que tudo aquilo que Deus permite, e se é a permissão de Deus, é para o nosso aprendizado, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Assim como na nossa vida, em tudo nós vamos nos desenvolver. Queremos ser fortes, vamos para a academia, vamos malhar, vamos treinar, vamos nos fortalecer. Queremos ter uma mente forte, vamos estudar, vamos praticar leitura, vamos trabalhar na nossa mente, vamos nos desenvolver. Eu quero ter um corpo melhor, então eu preciso me sacrificar, preciso mudar a minha alimentação, eu preciso mudar os meus hábitos. Então, tudo exige de nós sacrifício e não é fácil. Mas quando nós estamos nos esforçando, quando nós estamos prosseguindo e persistindo aquele objetivo, o resultado ele é alcançado. Talvez demora, só que ele vai vir. Agora, quando nós procuramos facilidade, quando nós estamos procurando coisas fáceis, aí não acontece. Por quê? Porque tudo aquilo que é muito fácil não é valorizado. Tudo aquilo que vem muito rápido não é valorizado. Não tem um valor para aquela pessoa que recebeu. Então nós precisamos entender, Deus então está nos ensinando. Então aprenda uma coisa: não murmure, não reclame, não critique, não aponte as pessoas, não fale mal das pessoas. Mas aprenda uma coisa: Deus está te dando a oportunidade de ser melhor todo dia. Qual é essa oportunidade? É você dormir e acordar com saúde novamente. É você poder dormir e acordar no outro dia, movimentando seu corpo, levantar, movimentar suas pernas, movimentar os seus dedos. Isso são as oportunidades que Deus está te dando para você melhorar cada dia. Então, é necessário. Perdoa. Observe, irmão, que aqui na nossa conclusão, e nós já estamos terminando, estamos nos finalmente dessa lição. Vimos que o legado dos patriarcas foi de valor para todas as gerações de Israel e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, bem como para toda a humanidade. Depois do encontro de Deus com Jacó, quando fugia de seu irmão, olha só, o seu nome foi dado ao Estado de Israel, assim como Abraão e a sua descendência foram usados por Deus para abençoar toda a humanidade e as famílias da terra. Então entenda que tudo aquilo que nós fazemos voltado para o Senhor é um legado que nós vamos deixar para gerações futuras. E qual é o legado que você quer deixar para a sua geração futura? Quem vai ser você quando você não estiver mais aqui? O que as pessoas irão falar de você? O que as pessoas irão falar de você para outras pessoas? O que os seus netos falarão de você? O que eles vão falar? Então, nós precisamos deixar um legado. Precisamos deixar algo bom para que as pessoas possam ter algo a falar de nós. Então, você observa que depois de tanto tempo, ainda se fala de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas limitações, eles ainda são lembrados pelo que eles fizeram e pelo que eles deixaram. O pastor Jeremias está mandando aqui: Deus tem sempre o melhor para aqueles que esperam nele. E isso é a realidade. Deus
nunca dispensou e Deus nunca mandou ninguém de mão vazia. Isso é provado dentro da Bíblia e nós temos a certeza que Deus é aquele que sempre está providenciando algo para a nossa vida. Talvez não seja numa escala tão grande, mas no mínimo, ou talvez no essencial, ele sempre está sendo abundante na sua vida. Então saiba valorizar o que Deus está fazendo em você e através de você na vida das pessoas. Aqui eu vou encerrando já esse momento dessa palavra, a nossa EBDP, Estudo Bíblico e Desenvolvimento Pessoal. Estamos melhorando, estamos trabalhando para que isso se torne cada vez melhor e que isso chegue para muito mais pessoas, que você que está assistindo agora seja também participante dessa obra. Se você desejar assim abençoar este trabalho, fique à vontade. Nós não estipulamos valores nenhum, mas se você desejar ser um abençoador, um semeador nesse trabalho, entre em contato comigo e com certeza não sou eu que vou te providenciar, mas Deus providenciará muito mais e muito mais além daquilo que você faz. Deus abençoe você. Antes de me encerrar, eu quero fazer uma oração com você, apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos de Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa palavra, por esse período que nós passamos aqui juntos, Senhor, com cada um, Senhor, que entrou na live, que comentou, que participou, que compartilhou. Meu Deus, eu te peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, aqueles que ainda não assistiram, mas que vão assistir, Senhor, essa live. Deus, providencia um milagre. Aquele que está precisando, Senhor, de uma porta, Senhor, de trabalho, que não consegue trabalhar, não está desempregado, Senhor, abençoa, Senhor, essa vida. Providencia, Senhor, o trabalho, Senhor, coloca as tuas mãos. Senhor, aqueles que estão, Senhor, nesse momento estão enfermos, estão doentes. Nesse momento eu te peço, ó Pai, providencia, Senhor, a cura, providencia agora, Senhor, o livramento, o escape, Senhor, a solução do seu problema. Deus, eu te apresento todos os lares, os casados, Senhor, todos os casais, ó Pai querido, que talvez estejam passando por uma crise no seu casamento. Coloca as tuas mãos, estenda as suas mãos de misericórdia, ó Pai querido. Seja, Deus, abundante na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e que você tenha uma noite de sono repousar assim, ó, com a bênção de Deus, um sono reparador, um sono tranquilo, um descanso do seu corpo, o descanso da sua mente, para que amanhã, sexta-feira, seja um dia melhor. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, os seus negócios, o seu empreendimento, tudo aquilo que você colocar na sua mão, que Deus possa abençoar grandemente. Fique com Deus e nesse próximo trimestre nós iniciaremos as nossas lives a partir da sexta-feira. Vai ser todas as sexta-feira. Aí o horário ainda vai ser definido, mas nós temos já um horário pré-definido, que seria a partir das 8h30 da noite, às 20h30. Então, fique ligadinho, participe, agenda aí na sua agenda digital e Deus continuará te abençoando grandemente. Deus abençoe e que Deus possa continuar abençoando a sua vida sempre e muito mais. Ney está mandando aqui, né? Será que estamos fazendo a vontade de Deus? É uma pergunta para a gente realmente pensar. Estamos fazendo? Estamos no centro da vontade de Deus? Pensa e reflita e segue caminhando, fazendo a vontade de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Até sexta-feira que vem. Deus abençoe.